Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Governo argentino eleva tarifas das commodities e pressiona setor produtivo. Exportações de milho do Brasil apresentaram receita superior a 464 milhões de dólares no mês de dezembro. Demanda por farelo e óleo de soja estiveram firmes no mercado interno na primeira quinzena de dezembro. Terceiro trimestre deste ano bate recorde no abate de suínos. Exportações de carne de frango entre janeiro e novembro deste ano tiveram uma variação positiva. No mês de novembro, as notícias foram boas ao Brasil, com o PIB crescendo 0,6% no trimestre. O Agora Agro já está no ar. O aumento nas taxas sobre exportação de grãos, anunciado pelo governo da Argentina, agora no final da semana, vai pressionar os embarques de soja, milho e trigo daquele país, com produtores diminuindo investimentos para compensar os menores lucros que as novas tarifas devem causar. O presidente peronista Alberto Fernandes, ele elevou as taxas sobre grãos, sobre farelo, sobre óleo, em 30%, contra cerca de 25% anteriormente, e aumentou em cerca de 7% para 12% as tarifas sobre milho e trigo. O governo passa por um momento em que precisa de dinheiro, uma vez que caminha para renegociar cerca de 100 bilhões de dólares em obrigações. A Argentina é a terceira maior exportação de milho e soja do planeta, além de maior fornecedora de farelo de soja, utilizado como ração animal. Produtores afirmaram que as taxas mais altas vão causar um retrocesso na tomada de riscos, forçando um aumento no plantio de soja mais barato e reduções nos investimentos. O aumento nas tarifas de exportação, ele vai ser, vamos dizer de maneira geral, horrível para a produção, e isso vai afetar a economia rural, com impacto sobre as pessoas que vendem máquinas agrícolas, sementes e fertilizantes. Para a Argentina, os embarques de grãos são os principais fontes de muitos negócios, muitos dólares provenientes das exportações. O Banco Central argentino, ele tem precisado vender reservas de dólares para controlar a desvalorização da moeda local, que perdeu mais de 83% do seu valor nos últimos 4 anos. O enfraquecimento do peso do dinheiro argentino contribuiu para que a inflação ficasse ao redor de 50% ao ano. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior. E eles mostram que as exportações de milho no Brasil alcançaram uma receita de 464 milhões de dólares nos primeiros 10 dias úteis do mês de dezembro, com média diária de 46 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo Brasil ficou em 2 milhões e 600 mil toneladas e uma média diária de 268 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou na casa de 172 dólares. Na comparação com a média diária de novembro, houve uma elevação de 28,5% no valor médio exportado, uma alta de 25% na quantidade média diária e um ganho de 2,6% também médio. Na comparação com dezembro do ano passado, houve um ganho de 48,5% no valor médio diário exportado, uma elevação de 47% na quantidade média diária de volume e valorização de 0,5% no preço médio. A demanda por farelo e óleo de soja estiveram firmes no mercado interno na primeira quinzena de dezembro. Segundo colaboradores do CPEA, esse cenário está atrelado à maior procura por farelo por parte do setor pecuário e a produção de biodiesel,
que desde setembro de 2019 passou a ter uma mistura de 11% de óleo de soja em sua composição. E nesse cenário, nesta parcial do mês de dezembro, os preços dos derivados em 15 dias das 25 regiões pesquisadas pelo CPEA são os maiores nominais desde setembro do ano passado. Na média de todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, os valores do farelo subiram 2,1% entre os dias 29 de novembro e 13 de dezembro. No mesmo período, o óleo de soja bruto, posto na cidade de São Paulo, se valorizou 0,5% e foi a R$ 3.664 por tonelada na última sexta-feira. Você vai ver depois do intervalo que o terceiro trimestre deste ano nós batemos recorde no abate de suínos. Exportações de carne de frango entre janeiro e novembro de 2019 tiveram uma variação positiva. No mês de novembro, as notícias foram boas para o PIB brasileiro, crescendo 0,6% no trimestre. O Agora Agro volta daqui a pouquinho, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Resultado recorde considerado a série histórica iniciada em 1997 e fortalecido por um desempenho recorde de abate de suínos para os meses de julho e setembro. No terceiro trimestre deste ano, foram abatidas 11.700.000 animais, suínos, representando um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período de 2018 e de 2,7% na comparação com o segundo trimestre de 2019. O abate de 109.000 cabeças de suínos a mais no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, ele foi impulsionado por aumento em 18 dos 25 estados da federação participantes da pesquisa do CPEA. Entre os estados com maior participação acima de 1%, ocorreram aumentos em Santa Catarina, 58.000 animais, Minas Gerais, 47.000 animais, Mato Grosso, 46.000 e São Paulo, 34.000 animais a mais, além do Mato Grosso do Sul, com 16.000 animais a mais. No ranking dos estados produtores, Santa Catarina continua liderando o abate de suínos com 27% da participação nacional. Depois vem o Paraná com 20% e o Rio Grande do Sul com 18%. Em receita, as exportações de carne de frango entre janeiro e novembro deste ano tiveram uma variação positiva de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. O saldo das exportações subiu de 5,9 bilhões de dólares em 2018 para 6,3 bilhões de dólares agora em 2019. Somente a Ásia ela é responsável por 34,3% das exportações brasileiras. A China desponta como a maior compradora, com 14% da fatia, seguida pela Arábia Saudita com 11% e o Japão 10%. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são, respectivamente, os maiores exportadores. No Brasil, no mês de novembro, as notícias foram boas, com o PIB crescendo 0,6% no trimestre. O relatório Focus, do dia 2 de dezembro deste ano, do Banco Central, ele traz perspectivas para o IPCA de 2019 em 3,5% e de 2020 em 3,6%. O PIB fecharia em 0,9% este ano e 2,2% em 2020. Na estimativa da Conab, por exemplo, no mês de novembro, são especificadas 246 milhões de toneladas, um aumento
de quase 2% sobre a safra anterior e 4,3 milhões de toneladas a mais numa área de 64 milhões de hectares. Portanto, um aumento de 1,4% sobre o ciclo anterior. Existe também uma contagem de uma terceira safra com mais alinhamento com o período, principalmente lá do hemisfério norte, que a Conab diagnosticou nos estados chamados de CEALBA. CEALBA são os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, e também no Amapá e em Roraima. Para o Rabobank, um banco especializado em agronegócio lá da Holanda, nós deveremos ter aí 1 milhão de hectares de milho a mais plantados na segunda safra, num total de 13,4 milhões de hectares, o que levaria a soma de 5% para 18,4 milhões de hectares, esperando aí preços entre R$ 40 e R$ 42 reais uma saca. Nesta safra, a produção será de 100 milhões de toneladas, aumentando o uso no mercado interno em 6%, com exportações de 30 milhões de toneladas. Para a Conab, na soja, são esperados praticamente 121 milhões de toneladas, quase 5% a mais que a safra anterior. O Rabobank, ele crê em um aumento de 1,7% na área plantada, atingindo 36,5 milhões de hectares e produção de 121 milhões de toneladas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre layout de uma fazenda. É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Cíntia Tongo. A Cíntia é zootecnista e ela faz um trabalho em gestão na área rural, principalmente voltado para a pecuária de corte. A Cíntia é uma das diretoras da Otimiza Gestão Rural. E o que nós vamos falar hoje é um tema muito interessante para você que trabalha com pecuária, principalmente pecuária de corte. Ou seja, nós vamos dar uma visão geral de uma fazenda. Cíntia, muito obrigado mais uma vez por você estar participando do nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que o que nós vamos falar aqui hoje é fundamental para o bom desempenho e desenvolvimento de uma propriedade rural voltada para a pecuária de corte. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado mais uma vez. Que isso, é um prazer, Cíntia. Cíntia, infraestrutura de uma fazenda. É possível a gente fazer assim uma viagem dentro de uma fazenda? Olhar o que está certo, o que está errado, se a coisa está funcionando, se não está? Com certeza. Vou te convidar agora para a gente entrar numa viagem dessa. E vamos imaginar a gente indo em uma fazenda, certo? E vamos assim, ó, o produtor, da porteira para dentro, ele tem diversas oportunidades de melhoria, né? E essa melhoria é para construção de resultados. Então tem diversas variáveis na fazenda que são detalhes, mas que ele alcança o sucesso, certo? Certo. Ô Cíntia, de maneira geral, o produtor, ele é assim, meio cético, ele sabe que precisa ser feito certas coisas na fazenda para melhorar, mas eu não sei se ele fica com medo, se não, depois eu faço, eu estou muito apertado agora, não, fazer investimento agora vai gastar muito dinheiro. E às vezes é só tirar daqui e colocar ali, não gasta-se nada. Vamos imaginar, então vamos falar de algumas infraestruturas. Vamos lá. Vamos começar pelo pasto? Vamos. Então a gente está indo numa fazenda e nós vamos lá, vamos chegar num pasto. Só do produtor dividir esse pasto, ele já padroniza o pastejo. Com a padronização do pastejo, a consequência é um ganho médio diário maior, né? Porque melhora a colheita do capim. Dentro desse mesmo pasto, vamos olhar a linha de coxo dele, que para cada estratégia nutricional tem os centímetros desejados para o animal. Por quê? Para que todos os animais
ofertem para que todos os animais cheguem no coxo também. Quer dizer, cada animal tem que ter o seu espaço no coxo. Isso. Às vezes o sujeito coloca um tambor ou duas bandas de um tambor e sem cabeça. E sem cabeça. Não vai funcionar. Alguém vai ficar sem comer. Aí fala, não, o produto não presta. Quer dizer, bota a culpa em alguém, menos nele, que não projetou direito a coisa. Exatamente. Então, a linha de coxo, de acordo com o número de animais e de acordo com a estratégia nutricional adotada, impacta diretamente no resultado também, que é o quê? O GMT. O nosso layout da fazenda é para quê? Para produzir arrobas. Então, todos os detalhes que a gente ajustar dentro da fazenda para produção de arroba, ele vai potencializar. É o GMD, ganho médio diário. Isso. Aí agora vamos para logística de distribuição. Com a logística de distribuição na fazenda, Toninho, com as áreas de coxo, fazendas que têm área de lazer. O que é a área de lazer? É a aguada com a linha de coxo, não pode ser centralizada, mas assim, bem localizada no pasto, né? Isso facilita a distribuição e otimiza isso. O que acontece? A gente reduz desembolso com parque de máquinas e otimiza a mão de obra. Vamos agora para o curral. O curral, às vezes, já aconteceu diversas vezes a gente chegar na fazenda e o curral está numa extremidade da fazenda. Lá longe. Lá longe. E aí o deslocamento desses animais é muito longo e isso também atrapalha o desempenho, causa um estresse excessivo nesses animais. Então sempre o curral deve ser centralizado. E ainda, gente, lá dentro do pasto, vamos olhar para um fator que o pessoal, assim, dá muito pouca atenção. Ou deveria dar mais atenção, que é a localização da água e a qualidade da aguada. Cíntia, só interrompendo um pouquinho, se o pecuarista soubesse da importância de uma boa água, de uma água com qualidade para o seu bovino, ele jamais teria ou deixaria o seu animal beber, principalmente quando se faz aquelas cacimbas no pasto. Chega momentos que a água fica até meio esverdeada. Ele jamais deixaria o gado beber água numa represa. Se ele soubesse da importância da qualidade da água no desenvolvimento ou no desempenho do seu animal. E a aguada não é aquela que a gente tem que estar tirando o garrote atolado toda vez, né? Não, de jeito nenhum. E assim, até tem uma questão do que é o seguinte... Qual que é a aguada de qualidade? Então, para ficar bem claro, a aguada de qualidade é aquela que você chega num local onde o animal bebe aquela água e você tem coragem de meter a mão e beber. É verdade. Não é brincadeira não, é muito sério isso. Então, assim, a importância da aguada artificial impacta diretamente no desempenho. E existe uma correlação altíssima no resultado da fazenda à água bem localizada e à água de qualidade. Por exemplo, Cíntia, dá um exemplo para nós. De ganho de peso, ganho médio diário versus qualidade da água. Dá uma explanada nisso aí. Vamos imaginar agora, em novembro, nós apartamos lotes, todos os animais do mesmo lote. Novembro, dezembro. Novembro, dezembro. Todos os animais estão com 270 quilos, certo? Uhum. Então tá, então eu distribuí eles nos pastos. Então eu tenho pasto de aguada artificial, tenho pasto de açude, tem diversos tipos de aguada, certo? Toninho, o interessante é o seguinte, que tem alguns trabalhos que, até publicados já, que a qualidade da água, dependendo do nível de contaminação que ela está, ela impacta em 57% o desempenho do animal, que é o ganho médio diário. Né? Que das fazendas que a gente já acompanhou, a gente já chegou a medir o impacto de 25% no desempenho do animal. 25% no desempenho do animal, pelo amor de Deus, é um quarto. Então, vou dar sequência no exemplo, para ficar bem claro. Então, nós temos animais de 270, eu quero entregar um animal de 390 quilos, eu preciso ganhar 120 quilos. Vamos imaginar um cenário numa fazenda de área de pasto de 400 hectares, né, e o número de animal de 600 cabeças. Uma fazenda tranquila, concorda comigo? Concordo. Então tá super tranquilo. Não vamos entrar no detalhe de manejo de pastagem. Vou entrar no detalhe da aguada. Só da água, tá? Esse animal, vamos imaginar que esse animal de 270 que vai entregar 390 tá lá, tem um lote que está na aguada artificial, tá beleza, tá limpinha. Os demais lotes não.
Se um lote sofreu impacto por causa da qualidade de água de 10% só, então, se ele vai ganhar 800 gramas, ele vai, nesses 10%, vai impactar em 80 gramas a menos dentro do período. Ele impactando 80 gramas a menos, nesse universo de animais, a fazenda entrega 240 arrobas a menos. O que isso significa uma desvalorização do estoque dessas 240 arrobas de R$ 46.800. De resultado por hectare, ele tende a reduzir 42,24. 10% só. Não, e está só começando. E a de 25%? E se eu tiver um impacto de 25% no meu desempenho, que isso é normal de acontecer, tá, Toninho? Eu vou reduzir das 800 gramas, 200 gramas de GMD. Isso me impacta em 600 arrobas menos de produção. Uma desvalorização do meu rebanho em R$ 117 mil. E eu vou tender a entregar R$ 105 menos de resultado por hectare. E aquele em caso extremo? E se impactar 50%, que já aconteceu? Não, 50% você pode vender a fazenda. Né? Animais de 50%, que impactaram 50%. O meu GMD vai ser impactado em 400 gramas, claro, 800, né? Eu vou entregar 1.200 arrobas menos. E vou ter uma desvalorização das minhas arrobas em R$ 234 mil. E tendo a entregar R$ 211 a menos de resultado por hectare. Lembrando que o animal de 390 quilos que sofreu influência de 10%, ele vai finalizar com 378 quilos. O animal que sofreu influência de 25% menos, ele vai terminar com 360 quilos. E o animal que teve influência de 50%, ele vai me entregar de 330, ou seja, eu tenho animal entregando com 390 e 330. Esse animal de 390, eu confino ou termino ele numa TIP. Mas e o de 330? Ele vai ficar mais um ano. Mais um ano na propriedade, mais um ano de prejuízo. E aí é o seguinte, toda a estatística, toda a conta que eu utilizei foi baseado no benchmarking Integra, né, que foi o número apurado por eles, que a cada 100 gramas a gente entrega 58,80, né, de resultado por hectare. Então todas as contas foram baseadas nisso. E o que o pessoal gasta de infraestrutura na fazenda? Você tem uma noção? Para ter água limpa? Os mais caprichosos gastam em média R$ 4,00 cabeça mês dentro da safra. E esse ano, 100 gramas está entregando 52,80, mas o ano passado, na safra passada, 100 gramas entregava R$ 250 a mais. Era um incremento a mais no resultado da operação. Entendeu, Toninho? E aí é o seguinte, se você afeta de 20% a 25% do desempenho na fazenda, 100 gramas te entrega a mais de 20% a 25% de giro de estoque. Ou seja, você pode matar 20% a mais na sua propriedade se você garantir 100 gramas de GMD a mais. Pois é aí que a gente fala, com todo respeito, são nos detalhes que o bicho te pega. Não, 100 gramas, 10 gramas, 50 gramas, não é nada. Não é nada? Você que pensa que não é nada, sabe por quê? Porque você não faz conta. Porque se fizer conta, o resultado é esse aqui. 100 gramas vai te impactar em algumas dezenas de reais ou de arrobas a mais no final do seu processo de engorda. Infelizmente, quem não faz conta, paga e paga muito caro. Pensando num cenário plurianual, inclusive, 100 gramas tende a entregar até mais de R$100 por hectare. Pronto, não precisa falar mais nada disso. E às vezes, né, Toninho, o sucesso da fazenda está nas decisões que a gente não toma. É verdade. Cíntia, mais uma vez eu te agradeço muito pela sua explicação, pela sua explanação. Um Feliz Natal para você, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu espero no ano que vem tê-la aqui mais vezes para levar essas informações importantes. Com certeza, vou estar com você sempre. E a gente falou só da água, só por isso que é uma construção. Imagina a gente terminar essa construção, quanto que a pecuária não consegue entregar mais de resultado. É verdade. Obrigado, Cíntia. Obrigada a você, Toninho. E o Agora Agro chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Os covardes morrem muitas vezes antes de morrer de verdade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.